E aí, pessoas, se você gosta de filmes que explodem a mente com tecnologia futurista, realidades alternativas, viagens no tempo ou aquele terror espacial que te deixa grudado na cadeira, esse vídeo é pra você porque hoje eu separei algumas recomendações de ficção científica que vale muito a pena assistir. Tem clássicos, tem filmes mais recentes, então já aproveita, deixa o like para fortalecer e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui a gente sempre fala de filmes que fazem pensar, arrepiam e às vezes até bugam o cérebro. Então, já feito isso, bora pro nosso vídeo. E para começar, eu trago Bacurau, um filme brasileiro que foge completamente do que a gente tá acostumado a ver por aqui. E olha, é uma experiência. A história começa com a morte da dona Carmelita, uma senhora centenária que era uma figura importante num vilarejo fictício chamado de Bacurau, que fica no sertão nordestino. Até aí parece um drama comum, mas conforme o filme avança, você vai percebendo que tem algo estranho acontecendo naquele lugar e do nada o povoado some do mapa, literalmente, não aparece mais no GPS, as pessoas começam a notar os drones voando pelo céu e a gente estranha aparecendo e as coisas bizarras começam a rolar, e o mais legal é que você vai descobrindo tudo aos poucos junto com os moradores, e o filme mistura vários gêneros de um jeito bem ousado, tem crítica social, suspense, um toque de faroeste e até momentos que lembram filmes de terror e ficção científica, só que tudo isso de um jeito bem brasileiro, com muito sotaque e muito calor. Bacurau também não tem medo de cutucar feridas, ele fala sobre desigualdade, da forma como o interior do Brasil é tratado e como a vida das pessoas muitas vezes é ignorada por quem tá lá no topo, mas tudo isso é feito sem discurso forçado, é no jeito que a história é contada, nas escolhas visuais, no silêncio de corte de cena. E se você gosta de filmes que fogem do óbvio, que te faz pensar, mas também entrega atenção e emoção, Bacurau é uma pedida obrigatória. E o mais interessante é que cada pessoa que assiste tira uma coisa diferente da experiência. É um daqueles filmes que você termina e quer conversar com alguém para ver se a outra pessoa entendeu o mesmo que você. Então é isso, se você ainda não viu Bacurau, é a sua oportunidade de ver, mas vai com a mente aberta porque não é um filme tradicional e quando terminar, me conta o que você achou, beleza? E esse filme tá no Globoplay, então veja lá. Bacurau. E agora, sabe aquele tipo de filme que te pega de surpresa, que você começa sem saber muito o que esperar e de repente tá totalmente preso na história? Pois é, foi isso que eu senti vendo The Shift, O Deslocamento. Esse é um filme que mistura ficção científica com drama, suspense e até uns toques existenciais. Ele acompanha um cara chamado Kevin, um sujeito comum que de uma hora para outra se vê jogado numa realidade completamente diferente da dele, mas não é só mais uma dimensão paralela, tipo mundo invertido, é algo muito mais profundo e a trama acompanha uma experiência que desafia as leis da física e da moral. O Kevin é forçado a lidar com uma figura enigmática chamada de o Benfeitor e um homem que controla as dimensões alternativas e manipula as regras da realidade como se fosse um jogo. E aí você fica naquela tensão o tempo todo, será que dá pra confiar ou será que existe alguma outra saída? E o mais interessante do filme é como ele trabalha esse tema da fé, mas não de uma forma forçada ou pregadora, é mais como uma provocação mesmo, tipo, o que você faria se perdesse tudo e se tivesse que enfrentar um mundo onde nada é confiável e onde cada escolha te afasta mais do que a pessoa que você ama. E o ritmo é daqueles que te segura, mesmo quando o filme demora um pouco pra desenvolver os personagens, você sente que tem alguma coisa maior vindo por aí e quando as peças começam a se encaixar, dá aquela sensação de alívio, só que ainda assim ele deixa espaço para interpretações, não entrega tudo de bandeja. E se você gosta de filmes que te fazem pensar, que brinca com a ideia de realidade alternativa, com dilemas morais e que ainda consegue tocar no emocional, The Shift é uma baita escolha. Não é um blockbuster cheio de explosões, mas ele é intenso do jeito certo, daqueles que ficam na cabeça depois que termina. Então é isso, se você tiver a fim de sair um pouco do comum e mergulhar numa história que mistura sci-fi com alma, coloca The Shift na sua lista, mas infelizmente esse filme não tá em nenhum streaming, só que você acha ele por aí na internet, então veja aí hoje mesmo The Shift, O Deslocamento. E continuando a nossa lista de filmes de ficção científica, você já imaginou acordar um dia e começar a suspeitar que a sua vida inteira
pode ser uma mentira? Seu nome, seu trabalho, até suas memórias? Pois é, esse é o ponto de partida de O Vingador do Futuro, o remake de 2012 daquele clássico dos anos 90 com Schwarzenegger. E dessa vez, o protagonista é feito pelo Colin Farrell, que interpreta o Douglas Quaid, um cara comum, trabalhador, vivendo uma rotina meio repetitiva num futuro distópico. O mundo nesse cenário é super dividido entre ricos e pobres, tecnologia avançada, cidades lotadas e política bem opressora. Só que tudo muda quando o Douglas decide visitar uma empresa chamada Recal, um lugar que implanta memórias artificiais na sua mente, tipo uma realidade virtual que parece real demais, e a ideia dele era viver uma fantasia de espião só por diversão, mas aí dá ruim, muito ruim. De repente, ele é caçado e é acusado de ser uma ameaça e começa a descobrir que talvez ele já tenha sido outra pessoa no passado. E uma das coisas mais legais é que o filme te deixa em dúvida o tempo inteiro: será que ele tá mesmo acordado para a realidade ou será que ele ainda tá preso na simulação da Recal? E isso é o mais interessante. Você nunca sabe 100% o que é verdade e o que é manipulação. Agora vale dizer que se você viu a versão de 90, esse remake muda várias coisas. Não tem Marte, por exemplo, a história se passa toda na Terra, mas ao mesmo tempo ele moderniza o visual e a abordagem da história, apostando mais no psicológico do personagem do que nos exageros dos anos 90. Então é outro estilo, mas com a mesma essência. E se você curte ficção científica com ação, perseguições e aquela pitada de crise existencial, O Vingador do Futuro de 2012 é uma baita pedida. Ele não é perfeito, mas é divertido, visualmente bonito e levanta umas questões que fazem você pensar. E no fim das contas, essa mistura de pancadaria com filosofia funciona bem. E ele está disponível na HBO Max, então veja lá, O Vingador do Futuro. E para finalizar o vídeo de hoje, se tem um filme que me deixa tenso até hoje, mesmo já sabendo o que vai acontecer, é O Enigma de Outro Mundo. Esse aqui é um clássico do terror e da ficção científica, dirigido pelo mestre John Carpenter, lá em 82, e olha, ele envelheceu muito bem. A história se passa numa estação de pesquisa na Antártida. Um grupo de cientistas e funcionários está lá isolado no meio da neve, no maior sossego, até que um visitante chega, e não é o tipo de visita que você recebe com um café quente. A parada aqui é séria. Algo estranho que vem do gelo começa a afetar todo mundo e ninguém sabe exatamente o que é, de onde veio ou de o que é capaz. E o clima do filme é claustrofóbico, tipo, você tá preso num lugar remoto, sem chance de fugir e tem algo entre vocês que pode imitar qualquer pessoa, ou seja, como confiar em alguém, como saber quem ainda é humano e quem já não é mais. E é aqui que o filme brilha, porque no suspense psicológico absurdo, não é sobre um monstro ou sobre um alienígena qualquer, é sobre paranoia, sobre o medo do outro e o medo de se tornar esse outro, e a tensão dos personagens cresce a cada minuto e você fica naquela agonia de tentar descobrir junto quem tá falando a verdade e de quem já foi contaminado. O Enigma de Outro Mundo é um daqueles filmes que, mesmo depois de 40 anos, consegue ser referência. Vários diretores e roteiristas citam ele como inspiração, e não é à toa. Ele entrega um terror que não depende de susto barato, mas sim de tensão, de silêncio e de olhares atravessados e dúvida constante. Então, se você nunca viu, se prepara para uma experiência intensa, e se você já viu, vale rever, porque sempre dá para pegar um detalhe novo. E esse filme, infelizmente, não tá em nenhum streaming, mas você acha ele por aí, como a gente já conversou, beleza? Então assista aí O Enigma de Outro Mundo. E é isso, pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de ficção científica para você, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu agradeço demais. E logo menos aí eu tô de volta trazendo mais um videozão para você. Até mais. E fui.